Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos seguir aqui com o estudo das funções do primeiro grau. A aula passada a gente já começou a conceituação e ficou alguns pontos importantes para a gente continuar na aula de hoje, tá? Bem, um desses pontos, sem dúvida, é o conceito de taxa de variação. Como nós conversamos, as funções do primeiro grau são funções lineares, ou seja, os gráficos são sempre retos, podem ser crescentes ou decrescentes. E esse crescimento ou esse decrescimento ocorre justamente, ou eles ocorrem justamente porque existe uma taxa, né, um índice, um coeficiente de variação que faz essa mudança acontecer. Só para relembrar a estrutura das funções de primeiro grau, que a gente já comentou, então elas possuem um padrão, né? F de x igual a x mais b. O termo que faz a função variar é justamente esse número aqui, esse coeficiente. Pessoal, como é que eu descubro esse número? É muito simples. Observe aqui nesse gráfico, né? De maneira geral, mas depois a gente passa para um valor numérico. Observe que a função neste ponto aqui, ou nesse valor numérico, isso aqui é um número, só não coloquei para deixar na representação geral. Mas nesse ponto, quando a gente substitui nessa função, é evidente que ela vai ter valores, né? Ele vai ter valores. Então, quando a gente substitui esse valor de x na função, ela me retorna com esse número aqui, ó, esse número y lá. Se nós variarmos, ou seja, se eu deslocar o x aqui para frente, pegar um outro valor aqui adiante e substituir na função, nós vamos ter um outro valor de y, o que mostra uma variação nos valores de y, conforme eu fiz uma variação no valor de x. E quem faz essa variação é justamente esse número. Professor, como que eu acho esse número? É aí que vem o detalhe importante. Nós vamos sempre analisar quanto que mudou aqui e nós vamos analisar quanto que mudou aqui, tá? Quando a gente faz a divisão desta variação, essa variação é dada, o que seria a variação, professor? É a diferença. Então, em matemática, em física, a gente chama de variação a diferença entre um número e outro. Normalmente a gente pega o maior menos o menor. Então, se eu faço YB menos o YA, eu vou achar um valor, uma variação. Mudou daqui para cá. Mudou quanto? É o que nós vamos encontrar com essa diferença. E eu faço essa mesma, né, aplicação aqui. Então, nós vamos encontrar uma variação nesse sentido, ou seja, uma distância, um número aqui que indica essa variação, essa distância, e vamos achar um número aqui. Quando eu divido esse resultado por esse, nós vamos achar o valor de A. Tá? Isso é bem simples de a gente notar. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Olha, o gráfico estava nesse ponto, aí eu tenho duas unidades aqui. Duas unidades foi a variação em x. E quando eu olho a variação em y, a gente tem uma variação de 4 unidades. Eu vou pôr 6 aqui e 2 aqui embaixo, tá? Então, você nota que de 2 até 6 foram 4 unidades. E desse ponto 0 até 2 foram 2 unidades. Se a gente dividir 4 por 2, significa que houve uma variação de 2 unidades a cada unidade de x. E é isso que a função faz, tá? Então, as funções, se eu por exemplo, escrevo uma função definida da seguinte forma: 3 vezes x mais 10. Isso significa que cada valor de x provoca sofrerá uma variação de 3 unidades lá no y. Então, x avançou uma unidade, o y avança 3. X avançou outra unidade, o y avança mais 3. E aí a gente vai tendo o funcionamento da função ao longo do plano cartesiano, produzindo o seu gráfico característico, tá bom? E para fechar essa conversa, já partimos para as questões. Temos aqui as funções, né, crescentes, que o gráfico sempre cresce. Professor, o que está acontecendo aqui? Ó? Veja que o valor de x, e essa é uma ideia que a gente tem que estar sempre ligado. O valor de x está aumentando e o y também está acompanhando o crescimento. Olha, o x está vindo para cá e o y está subindo. Veja que as decrescentes é o contrário. O x continua crescendo aqui e o y está diminuindo. Quem vai dizer se a função cresce ou não é justamente o coeficiente A, esse que a gente acabou de discutir. Se ele for um número positivo, então ele vai somando na função. Se ele for um número negativo, ele vai retirando e aí as funções decrescem, tá bom? Esses pontos aqui são bem importantes, ó. O B indica o local onde o gráfico corta o eixo Y. Por quê, professor? Porque esse valor de B é justamente o número que nós vamos obter quando eu faço a substituição do x igual a zero. Veja que isso aqui cancela
Então, o valor que a função vai me retornar é justamente o b que sobrou, tá? Então, é bem importante esse ponto aí, é bom que a gente fique atento. E aí já vamos, evidentemente, aqui para as questões. Da banca César Gran Rio, a questão de 2012, Petrobras, mas esses conceitos não mudam, né? Então, pode ser uma questão que apareça aí na nossa prova e vamos a ela. Que diz, ó, a reta representa o gráfico, a reta representada no gráfico mostra o crescimento da densidade demográfica do estado do Rio de Janeiro durante o período de 2000 a 2010, né? Então, o que a gente já anota aqui? Professor, vamos entender o gráfico, vamos. Nós tínhamos um valor aqui de 328,03, isso aqui é o crescimento demográfico, né? Habitante por quilômetro quadrado. Isso foi em 2000. Observe como que esse número 2000, se a gente pensar nisso aqui no eixo cartesiano, e é bem importante, a César Gran Rio gosta muito disso, tá? Se nós formos comparar esse 2000 como um valor em x, você nota que ele está marcado exatamente sobre o zero. É bem importante que a gente faça essa análise. E se a gente for lá em 2010, ó, nós vamos notar que o intervalo de 2000 a 2010 corresponde a 10 anos, ou 10 unidades em x. E observe que em 10 anos houve um aumento de fato, como ele diz, crescimento. O professor saiu daqui e foi para cá. Sim, então houve um aumento, né, nesses dois valores durante um período de 10 anos. Então a gente acabou de fazer aqui uma análise do gráfico muito parecida com o que nós fizemos aqui, para encontrar o coeficiente. Perceberam? Bom, vamos ver o que o examinador quer. Segundo os dados do IBGE, que é o Instituto de Geografia e Estatística. Vamos adiante. Pela informação apresentada, né, ou pelas informações apresentadas nesse gráfico, a densidade demográfica em habitantes por quilômetro quadrado em 2008. Aí você para e pensa, mas como é que é o negócio, examinador? Tu quer o quê? Gente, veja, ele trouxe para nós um intervalo que vai de 2000 a 2010, que o professor considerou como 0 e 10. Professor, posso fazer isso? Claro que pode. E ele quer saber qual vai ser o valor mais ou menos aqui em 2008, tá? Então ele quer saber aqui em 2008 quanto que vai ser mais ou menos esse crescimento. Professor, 2008, se nós ligarmos aqui no gráfico, vai estar mais ou menos aqui nesse ponto, né? Isso, né? Digamos que esteja aqui. Mas o que eu quero que você note é o seguinte, dá para descobrir isso? Dá, tranquilamente, sabe por quê? Porque veja, variou quanto daqui para cá? Se a gente fizer a diferença e dividir isso aqui por 10, que foram os 10 anos que provocaram essa variação, nós vamos conseguir encontrar a variação por ano. Então eu posso simplesmente, a partir dessa variação por ano, sair desse número, veja, sair de 2000, que eu chamei de 0, e chegarmos em 2008 fazendo esse acréscimo 8 vezes dessa variação. Puxou, não entendi ainda não, bora lá então. Primeira conta que a gente vai fazer. Repara só. É um gráfico de uma função de primeiro grau. Eu vou trabalhar o exercício sem me preocupar muito com a estrutura da função, depois eu relaciono, tá? O que eu quero que vocês pensem é o seguinte, porque dá para fazer sempre assim. Repara, quanto que variou a cada ano aqui? A cada ano aumentou quanto? Aumentou um pouquinho, até chegar aqui. Ou seja, essa diferença de 365,23, tá? Vou tentar fazer mais arrumadinho, né? 365,23 menos o 28, o professor já vai colocar aqui embaixo para facilitar a nossa vida, tá? 328,03. Quando a gente faz essa diferença, aqui vai dar 0, aqui vai ficar 2. Nós estamos fazendo uma conta de menos vírgula obrigatoriamente debaixo da vírgula e ela já cai para cá. Aqui nós temos 8 para chegar em 15, isso vai dar 7 para nós, vem 1 para cá, chegamos a 3, então diminuindo dá 3 e aqui zerou. Então deu 37,20. Professor, o que foi isso? Isso aqui foi a variação que ocorreu daqui para cá. Em quanto tempo essa variação foi em 10 anos? Então nossa conta 2 vai ser simplesmente encontrar aquele valor de A que eu falei com vocês, que é a taxa de variação por unidade de X, ou nesse caso, por unidade de tempo. Nós simplesmente vamos dividir 37,2
por 10 anos. Veja que daqui até aqui o intervalo é de 10 anos. Ah, professor, entendi. Então, dividido isso por 10, nós vamos encontrar quem? O valor de 3,72, que é como a função foi variando, nesse caso uma variação positiva, uma variação crescente a cada ano. Então a gente pode, nesse caso, pensar o seguinte agora. Veja, no ano de 2000, no ano de 2000, que eu tomei como referência aqui, nós tínhamos essa quantidade. Como a cada ano aumentou 3,72, então isso significa que de 2000 a 2008, isso aqui vai aumentar 8 vezes, certo? Entendi, professor? Certo. Então, nossa conta 3 já é a nossa resposta, porque ele quer saber qual é o valor, né? Qual é aqui, ó, a densidade demográfica, aqui a densidade demográfica, portanto, no eixo, né, vertical, quando a gente estiver aqui em 2008. Bom, então aí ficou fácil. Vamos para a nossa última conta, já caindo para o resultado. Ó, nossa terceira conta, portanto. Terceira conta, como fica isso, professor? Vamos pensar o seguinte, olha. Em 2000, nós tínhamos, isso dá até para fazer por regra de 3 em alguns casos, tá? Nós tínhamos 2.328, né? 328,03. Aí o que aconteceu até nós chegarmos em 2008? Ora, até nós chegarmos em 2008, são 8 anos acrescentando essa pequena variação aí de 3,72. Então, nós vamos multiplicar esse resultado e depois acrescentar aqui em cima, tá? Por que acrescentar? Porque esse valor já estava. O que aconteceu é que ele foi acrescentado, ele foi acrescido desta nova quantidade agora. Eu posso, inclusive, fazer assim, ó, para que vocês vejam a noção aí da função do primeiro grau quando a gente relacionar. 0,03 mais, ó, mais quanto? Mais 8 vezes 3,72. E aí vamos partir para uma continha aqui rápida, né? 3,72 vezes 2, vezes 8. E vamos chegar no resultado com certeza. Aqui vai dar 6, que vai 1 para lá, 7, 7, 24, 48, 56, com 57 vai 5, 6, 24, com esse rapaz, 29. Deu isso aí, né? 2 números depois da vírgula, a gente vem aqui e conta as duas casas voltando. Não esquece disso, tá? E aí vai ficar como, professor? Vai ficar 328,03 mais o resultado que nós encontramos, que é de 29,76. Quando eu faço essa soma, né? Quanto que dá isso, professor? Vamos somar aqui, ó. Já vamos somar aqui no 328,03. Depois eu apago essa baguncinha aqui. Ficou 9. Você vê que o resultado da gente vai terminar em 9, tá? Então, terminando em 9, ó, já não pode ser isso, já não pode ser isso, já não pode ser isso, já não pode ser isso. Muito provavelmente vai ser a letra B. Vamos seguir. Baixa aqui o 7, ó, já bateu lá o segundo resultado. 9 e 8 vai dar 17, vai 1, aqui foi a 5 e aqui foi a 3. Ou seja, com um único dígito aí praticamente a gente respondeu a conta, né? Com uma única operação. Claro que se você tiver tempo disponível aí, faça a conta todinha, mas em estratégia de prova a gente já meio que achou a resposta imediatamente. Bom, isso deu, portanto, essa somatória deu 300, né? 357,79 é nosso gabarito. Bom, professor, se fosse para eu fazer aqui uma função, como seria? A função, né, uma função de primeiro grau, ela ficaria assim. Veja, nós teríamos uma função que calcula, né, a densidade demográfica, que ficaria 3,72 vezes x. No caso, o meu x seria o 8, tá? Seria o 8 ali, ó. Vezes x, mais quanto? Mais 328,03. Então, com esta função aqui, por exemplo, você pode encontrar qualquer resultado. Basta você substituir o valor de x. Se a gente
quiser calcular um valor maior aqui, lá no ano de 2020, por exemplo, você vai substituir o x por 20, vai fazer a continha e vai achar o resultado. Por quê? Porque nesse valor inicial, veja que aqui é o valor de b, é o valor inicial da função, ó. Quando o x é zero, fica só ele. Então, a esse valor nós vamos acrescentar a cada variação em x 3,72. Então, eu consigo projetar aqui para qualquer tempo que o resultado ficará definido, tá bom? Vamos para mais uma? Bem, essa questão ela é mais tranquila, ela fala assim para nós, ó. Seja R igual a G vezes S menos 3. Sabe-se que o valor de S é 8, né? Sabe-se que quando o S aqui for 8, ó, o R vai dar 16, tá bom? Qual é o valor de R? Qual é o valor de R quando o S for igual a zero? Professor, como é que é o negócio aí? Vamos lá. Bom, a questão assim é a seguinte, ele me deu uma formulazinha, a fórmula é essa aqui, G vezes S menos 4. Se você analisar com cuidado, esta expressão ela está muito parecida com a função de primeiro grau, tá? Muito de primeiro grau, não é a função linear, muito mesmo. Só que o examinador forneceu para a gente duas informações. Ele falou assim, ó, se eu substituir o S por 8, eu vou encontrar o R igual a 16. Então, ele me deu aqui um pazinho de números que vão permitir que eu calcule, por exemplo, quem é esse G. Esse G aqui está funcionando como se fosse o meu A na minha função. Compara, ó, f de x igual a A vezes x mais B. Olha como enquadra perfeitamente. Então, como ele me deu dois resultados, esses resultados eu vou conseguir encontrar o valor de G que está faltando. Por quê? Porque ele disse assim, ó, se o S for igual a 8, então o R será igual a 16. Gente, aqui é só a gente substituir. Eu vou substituir o R por 16, o S por 8 e vou fazer a conta para achar esse G. Aí depois ele pergunta para a gente qual vai ser o valor de R, daí ele já está perguntando o valor de R, quando o S for 8. Então, quando eu trabalhar com esses dois números, eu vou achar o G. Achando o G, eu vou ter o G conhecido, o S não, o R não e o menos 4 conhecido. Mas como ele me deu o valor de S, eu vou substituir e vou encontrar o R, que é o que ele quer, tá bom? Então, vamos fazer? Ó, vamos substituir o 16 aqui na minha expressão. Vamos substituir o 16. Então, vai ficar 16 igual a G. Esse G nós não conhecemos, mas a gente vai descobrir ele agora. Ó, o 8 que ele me deu, menos quanto? Menos 4. Aqui é só arrumar as contas, né? Esse 16, pode passar o 4 para o lado de lá, ó. Vai ficar 16 mais 4 igual a quanto? Igual a G. Bom, G vezes 8, né? Ainda não dividimos. Aí, basta somar, isso vai dar 20. Então, G vai ser igual a 20, que está do lado de lá, dividido pelo 8, que multiplica o G. Tá bom? Deixa eu até arrumar esse G para vocês não pensarem que é um 9. Aí, divide aqui por quanto, professor? Não dá para dividir. Tá, não tem problema, deixa aí, ou então dá uma simplificada. Dá para dividir por 2, dá 10 por 4, fica 5 sobre 2 isso aqui, ó. Então, isso significa que G corresponde a 5 sobre 2 depois que eu fizer a simplificação, tá bom? Pronto, essa é uma primeira análise. Agora, a gente vai responder o que o examinador pediu, que é o valor, tá, de R. Ele quer saber aqui, ó, quem vai ser o R quando o S for zero. Veja que o G nós acabamos de descobrir. Então, nossa próxima conta, essa aqui seria 1, aqui vai ser a nossa conta 2, já partindo para a solução. Vamos ver? Ele quer descobrir o R. Ok, professor. E esse R, ele vai ser equivalente, ou ele vai ser determinado quando o S for 10. Então, vamos lá. Nós já encontramos o G. É 5 sobre 2. Joga ele aí. O S, ele falou que é 10. E esse rapaz, ele disse que é menos 4 da própria expressão. Pronto, gente, acabou, né? Você vai ter aqui a 25, tá vendo? Porque eu vou dividir por 2, ou então multiplica 50 por 2 dá 25 de fato. E é claro que nós precisamos resolver primeiro esse produto e essa divisão, tá? Nada de diminuir 10 menos 4, pelo amor de Deus. Olha, você tem uma divisão e um produto aqui. Então, primeiro, divisão, produto. Por fim, que é a soma e a subtração. Falamos disso nas aulas de números inteiros. Bem, então vamos
fechar aqui a nossa conta. Vai ser 50, 25, né? 25 menos quanto? Menos 4. E aqui já chegou no resultado de 21, que é o nosso gabarito, tá bom? Aqui, letra B, mais uma vez. Tá bom? Questãozinha tranquila, pra gente pensar um pouquinho. Vamos para mais uma, essa da Petrobras, né? Diz assim, ó, questão bacana. Certo reservatório continha quanto? 1.000 litros de água, quando foi aberta uma torneira com vazão constante. Ok, reservatório continha 1.000 litros, aí foi aberta uma torneira. Repara que aqui, ó o gráfico já ajudando a gente. Esse ponto aqui, ó, é o volume da caixa. Olha o gráfico, a gente tem que entender o gráfico. E olha aqui o tempo. Então, a caixa já tinha 1.000 litros. Aí abriu uma torneira. Se abriu a torneira, a gente percebe, e a gente sabe também intuitivamente, que essa caixa vai começar a aumentar o volume dela, porque está enchendo. Então, vamos adiante, ó. Aberto uma torneira com vazão constante. 50 minutos mais tarde, olha aqui, ó, mais tarde, 50 minutos, tá vendo? Sem que a torneira fosse fechada, um ralo, né, destampado acidentalmente, ou seja, quando chegou aqui, um ralo foi destampado, permitindo o escoamento parcial da água. O gráfico mostra a variação no volume da água dentro do reservatório em função do tempo. Qual era, em litros por minuto, a capacidade de escoamento do ralo? Aí você para e pensa assim, professor, como é que é o negócio aí? Vamos entender? Vamos lá. Até esse ponto aqui, até o minuto 50, a torneira estava jogando água lá, certo? Professor, a torneira estava jogando quantos litros por minuto? Será que a gente consegue descobrir? Claro que a gente consegue. Olha o gráfico. Estava em quanto? 1.000. Depois de 50 minutos, aumentou para quanto? 2.000. E o professor jogou 1.000 litros em 50 minutos? Sim. Então, eu vou chamar aqui vazão, ó, vazão da torneira. Vazão da torneira. O professor vai dividir a quantidade de, ó, essa variação. De novo a variação, aquela mesma conversa, ó. Variou quanto aqui? Você faz de cabeça, é prova, você não vai perder esse tempo montando continha, não. Você vai fazer a variação ali, ó, e vai encontrar quanto? 1.000. Esse 1.000 você vai dividir por quanto foi a variação, né, no volume, por 50 minutos. Isso aqui vai me dar a vazão da torneira em litros por minuto. Ó, dividiu aqui no 50. Cancelou esses dois. Vamos chegar que o volume da torneira, ou seja, ela estava jogando 20 litros por minuto. Prontinho. Tranquilo? Tranquilo. O que acontece? Agora nós vamos verificar o que aconteceu entre esses dois intervalos, tá? Como assim, professor? Daqui para cá, ó, abriu um ralo. Então a torneira está jogando água, mas um ralo começou a tirar. É por isso que o gráfico deu uma inclinada no sentido, né, de decrescer. E o que ele quer saber é justamente qual era em litros por minuto a capacidade de escoamento, ou seja, do ralo. Olha, como é que nós vamos fazer isso agora? Repara o seguinte, é como se a torneira agora ela estivesse jogando a mesma capacidade, ela está, só que o ralo está tirando. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, quanto que a torneira está jogando de água agora nesse intervalo de 50 a 75? Professor, ela continua jogando a mesma quantidade, sim, mas o ralo está tirando. Então, se eu calcular a quantidade de água que está entrando nesse período, eu vou saber quanto que é a vazão do ralo, porque é só eu diminuir. Só ainda não entendi, não. Bora fazer o seguinte, ó. Vamos calcular com o que está acontecendo nesse intervalo daqui até aqui, ó, de 2.000 a 2.400, o volume aumentou 400 litros. Entendi, certo? Aumentou 400 litros. Por quê? Porque a torneira estava jogando, mas o ralo estava tirando. Então, se a gente fizer agora a variação neste intervalo, a variação no volume, eu vou ter aqui a chamada variação, vou chamar de variação 1, tá? O que está acontecendo? Você tem 2.400, né? Aliás, 400 litros, ou seja, aumentou só 400 litros, tá vendo? De 2.000 a 2.400, no intervalo de 25, certo? Vamos dividir então isso aqui por 25. Quando a gente faz essa diferença, tá? 400 por 25, 400 dá 1, vezes 2 vai sobrar 15, faz aqui a continha, né? 400 por 25, ó.
que vai dar 1, 25 vai sobrar 15. Você vai diminuir aqui, 15 dá 6, 16, certo? Professor, como assim 16? O que está acontecendo agora é o seguinte, que a vazão com a torneira ligada e com o ralo desperdiçando água, caiu para quanto? Caiu para 16 metros ou litros por minuto. E vamos pensar, ora, antes a torneira estava sozinha, né? Sozinha, jogando 20 litros por minuto. E aí a caixa estava aumentando normalmente. Agora, o que eu estou percebendo é que está entrando dentro desse reservatório apenas 16 litros por minuto. Isso quer dizer que o volume do ralo, ou seja, o ralo está retirando 4 litros por minuto. 4 litros por minuto. Então, a vazão deste ralo vai ser de quanto? De 20 menos 16, tá bom? 20 menos 16. Por quê, professor? Porque 20 era o que estava entrando antes, 16 é o que está entrando agora, né? O volume de água. Então, se essa diferença é justamente porque o ralo está retirando o volume, a vazão, né? A vazão do ralo é da ordem de 4 litros por minuto. É o que o examinador pediu da gente, tá bom? Letra D, nosso gabarito. Vamos aqui para a última, depois nós vamos conversar sobre as funções quadráticas. Bom, essa última diz assim: o número de telefone fixo no Brasil continua em crescimento, de acordo com dados da Anatel, de acordo com dados que a Anatel divulgará nos próximos dias. De 2010 para 2011, esse total passou de 42,1 milhões para 43 milhões de linhas. Então veja só o que o examinador está dizendo, que desse ano de 2000, esse ano de 2010 para o ano de 2011, houve um aumento disto para isto, ou seja, em 2010 nós tínhamos essa quantidade e em 2011 aumentamos para essa quantidade. Houve um aumento de 0,9 milhão de novas linhas. Professor, como assim? Ora, de 42,1 para 43 aumentou 0,9, é só você fazer a diferença. Já estamos aqui mais ou menos com informação importante. Supondo que o aumento observado de 2010 para 2011 seja linear. Olha aqui o examinador falando para a gente que a função é do primeiro grau, que a função é linear, ou seja, que todo ano vai aumentar a mesma quantidade, que todo ano vai aumentar 0,9, todo ano, de ano em ano vai aumentando isso. E que assim se mantenha nos próximos anos. Quantos milhões de telefones fixos haverá no Brasil em 2013? 2013. Professor, como é que nós vamos fazer? Fácil. Você faz isso de cabeça. Em 2010, nem precisa de muita conta. Em 2010, que é o parâmetro dele lá, nós tínhamos 42,1 milhões. O que ele quer é que a gente faça uma projeção. 2011, depois 2012 e depois vamos chegar aqui em 2013. Ou seja, quantos anos daqui para cá? Um ano aumentou 0,9, mais um ano 0,9, mais um ano 0,9. Então basta nós acrescentarmos a essa quantidade inicial esse aumento que ocorreu 3 vezes, tá? Então, como que a gente faz? E isso é uma função de primeiro grau, professor? É só você multiplicar 3 vezes 0,9, isso evidentemente dá 2,7, Então temos 42,1 mais 2,7 e isso vai fornecer para a gente 44,8 milhões de linhas, e aqui é o nosso gabarito na letra C, tá bom? É uma função de primeiro grau? É uma função de primeiro grau. Você pode calcular esses valores assim. Você pega 0,9, que é a taxa de variação anual, percebeu que variou 0,9 aqui, Eu já achei, eu diminui isso, menos isso e dividi por 1. Veja que o intervalo foi de um ano mesmo, então por isso que eu já achei direto, porque a taxa de variação ela é analisada ano a ano ou x a x, é uma unidade em x que vai me dar a taxa de variação. Então, vezes o x,
mais o valor inicial em 2010, que é de 42,1. Observe que esse x aqui foram 3 anos, de 2010 até 2013 nós temos 3 anos, e aí eu multipliquei isso por 3 e nós achamos o resultado, tá bom? Questão bacana, e nós vamos voltar já na próxima aula para falar da função quadrática. Outra função bem importante está no nosso programa, tá bom? Até daqui a pouco.